Olá, alunos do curso técnico de eletroeletrônica, bem-vindos à nossa primeira aula de eletrônica analógica 2. Hoje daremos início à unidade 1 com transistores bipolares de junção, BJT. Começaremos falando da construção e operação do transistor, e nas próximas aulas em configuração do transistor, limite de operação e folha de dados. Bom, antes de começar, vou dar uma introdução uma introdução histórica, né? Entre 1904 e 1947, a válvula foi o dispositivo eletrônico de maior interesse e desenvolvimento. Então, houve uma série de pesquisa, desenvolvimento, investimento em válvulas até 1947. Em 1947, começou na Bell Telephone, nos laboratórios, a desenvolver o transistor utilizando semicondutores dopados. E em 1948 foi apresentado, foi anunciado para o mundo da Bell Telephone, os pesquisadores anunciaram o primeiro transistor bipolar de junção. O nome completo é transistor bipolar de junção, abreviado como TBJ, de transistor bipolar de junção, ou BJT, de Bipolar Junction Transistor. Os pesquisadores que desenvolveram o transistor bipolar de junção ganharam o Prêmio Nobel em 1956. E comparado à válvula, o transistor apresenta uma série de melhorias. Ele é bem menor, ele é mais leve, ele é mais robusto, ele não precisa de aquecimento para funcionar, a válvula precisa aquecer durante um tempo, atingir uma certa temperatura para aí começar a funcionar, o transistor não precisa, ele já funciona imediatamente que você alimenta ele. Ele é mais eficiente, então ele gasta menos energia, principalmente pela questão do aquecimento das válvulas, e ele funciona com tensões de operação bem mais baixas, ele consegue funcionar com tensões mais baixas. Bom, como que funciona a construção e a operação do transistor? O transistor ele é um dispositivo semicondutor, feito com semicondutores dopados, material tipo P e tipo N, de 3 terminais. Ele possui 3 camadas de semicondutores alternadas, ou seja, ele é ou NPN, tem um tipo NPN, que seria uma camada do tipo N com uma camada do tipo P, e em seguida uma camada do tipo N, ou o PNP, ou seja, uma camada do tipo P primeiro, a N entre as duas P's e a terceira camada do tipo P. Entre as camadas, então, são formadas duas junções, ou seja, duas regiões de depleção. No diodo, a gente tinha somente uma junção PN, então só tinha uma junção e uma camada de depleção. No transistor, nós temos duas regiões de depleção. Bom, cada camada, cada semicondutor dopado recebe um dos terminais. Então você tem, por exemplo, a base fica no meio, então no NPN a base está no tipo P, o emissor está num dos N's e o coletor está no outro N. Isso em relação ao NPN. E no PNP inverte, assim como tem na figura. Bom, a base ela é a região mais fina e menos dopada dessas 3 camadas. O emissor é a região mais dopada e onde são emitidos os portadores de carga. Então, o emissor é que define a corrente, porque ele que vai ter mais elétrons livres ou lacunas livres, porque como ele está mais dopado, ele tem a resistência mais baixa e ele que vai definir o sentido da corrente. Então, o emissor é a camada mais dopada. E o coletor, ele também é pouco dopado. Não tão pouco igual a base é a menos dopada, mas ele também é pouco dopado. E ele tem a maior área. As camadas semicondutores, o dispositivo, ele não tem camadas de tamanhos iguais. O coletor ele possui a maior área e, principalmente, essa área é importante por causa da dissipação de potência, já que o coletor ele é pouco dopado, ele possui uma resistência maior, então ele vai dissipar mais potência. Bom, devido à presença das junções, você tem uma junção PN entre, por exemplo, emissor e base e outra junção PN entre coletor e base. Como tem duas junções, a gente pode fazer uma analogia entre o transistor BJT com 2 diodos conectados invertidos. Então, aí, na figura abaixo, nós temos aí um exemplo de uma analogia do NPN, onde você tem 2 diodos saindo da base e no PNP você tem 2 diodos entrando na base. Bom, essa é uma analogia que serve para identificar e testar o transistor. Você pode usar um multímetro e testar a condução entre, por exemplo, base e coletor do NPN, Ele vai conduzir no sentido da base para o coletor, porque ele é como se fosse um diodo ali, então ele conduz, fazendo um teste com um multímetro. Porém, você não consegue construir um transistor utilizando 2 diodos, ele não vai funcionar como um transistor. 2 diodos são 2 diodos e um transistor é um transistor. Então, essa analogia só serve para título de entender um pouco sobre as junções que existem no transistor e para testar um transistor. Mas você não consegue funcionar com 2 diodos como se fosse um transistor. E nenhum transistor vai funcionar como se fosse 2 diodos. Bom, como o emissor é mais dopado que o coletor, a tensão de condução entre base e emissor é maior do que entre base e coletor. Então, por exemplo, se você tem um transistor, um NPN, e você não sabe como que são os terminais.
Então você pode medir, você vai medindo a condutividade, né? Usando o teste de diodo que tem no multímetro, e vai medir, por exemplo, a tensão entre os terminais. Na hora que você achar uma tensão, por exemplo, de 0,65, e no outro você vai acabar achando 0,62. Esse que tem menor é a junção com o coletor, porque a do emissor ele é mais dopado, ele tem uma tensão maior. Bom, para funcionar e operar um transistor, a gente precisa polarizar a junção base-emissor diretamente e a junção base-coletor inversamente. Então, olha nessa figura aí, nós temos um transistor NPN, e a gente tem ali a base, onde tem um resistor RB, o coletor em cima, onde tem um resistor RC, e o emissor está conectado na referência. E nesse caso a gente tem uma tensão VB, essa tensão VB polariza a junção base-emissor diretamente, então você tem aí um fluxo de corrente B entrando na base, e a tensão VC, ela polariza a junção coletor-base inversamente, porque você tem uma tensão VC maior que VB, então essa tensão vai fazer uma polarização inversa nessa junção. Porém, vai ter uma corrente circulando, pois a corrente de base que controla a corrente de coletor. Então, esse é o funcionamento. Você precisa polarizar desse jeito e vai ter um fluxo de corrente. A soma das correntes segue a lei de Kirchhoff, então você tem a corrente de base somada com a corrente de coletor é igual à corrente de emissor. E dentro da região ativa, quando você polariza o transistor na região ativa, há uma pequena variação na corrente de base e produz uma grande variação na corrente de coletor. Então ele funciona como um amplificador. Então você tem um ganho de corrente ali, que é conhecido como beta. O beta é o IC sobre B, e esse beta varia. Um transistor comum, ele é volta de 200 até 600. Mas pode ter betas menores, claro que depende do tipo de transistor. Então, é assim que funciona a polarização básica do transistor, ou seja, para qualquer funcionamento, para qualquer modo que vai operar o transistor, você precisa polarizar a junção base-emissor diretamente e a junção base-coletor inversamente. Bom, além da relação entre as correntes, temos também umas tensões definidas entre os terminais que são úteis na análise do circuito. Então, no NPN a gente tem aí que, assim como na lei de Kirchhoff, a gente tem a lei de malhas aí, então a gente tem que a soma das tensões tem que dar zero também. Então, VCE, que é a tensão entre coletor e emissor, é igual a VBE mais VCB no NPN. Já no PNP a gente tem VEC, que no PNP inverte o sentido da corrente e inverte o sentido das tensões. Então no PNP a gente tem VEC igual a VEB mais BBC. Então é importante enxergar essas tensões, principalmente VBE, por exemplo, que é a tensão principal ali de polarização direta, que é preciso para poder funcionar o transistor. E a tensão VSC também é muito usada, principalmente para calcular a potência dissipada no transistor. E então é importante saber onde está cada essa tensão em relação aos terminais, né, para poder conseguir analisar o circuito e entender o funcionamento. Mais para frente a gente vai ter na unidade 2 com as polarizações CC. Bom, na próxima aula a gente estudaremos as configurações dos transistores bipolares de junção. Obrigado pela atenção e bons estudos.